Mais uma vez, estamos aqui na nossa devocional, aqui no nosso cantinho, onde nós geralmente meditamos toda manhã na Palavra de Deus. E nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus na narrativa de Mateus sobre a missão dos 12 apóstolos de Cristo. Cristo falando com eles no capítulo 10 de Mateus, versículo 16, eu quero ler até o verso 28 com você, diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto sede prudentes como a serpente e inofensível como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos deis cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada há de encoberto em que não haja de ser revelado, nem oculto em que não haja de se saber. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre um telhado, isso é, fale bem alto. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É uma narrativa para nós muito importante de assimilarmos os momentos difíceis que passamos na vida como servos de Deus. E é um aconselhamento para eles e dizendo que crises viriam, que eles teriam dificuldades, que eles teriam momentos de angústia e de tristeza. Porém, eles não deviam temer mal algum. E sendo assim, eu não tenho de me preocupar com as crises que vêm ao meu encontro, que elas são, às vezes, inúmeras, como no presente momento, além da crise sanitária, a crise de perseguição, a crise de sofrimento, de injustiça. Deus nunca atua fora do momento próprio. Antes ou depois, na hora exata
você vai verificar que o grande hospedeiro, o Senhor dos Exércitos, terá tudo pronto para receber os seus convidados. Ou seja, Deus sempre tem um momento que Ele vai dar a vitória, vai dar o alívio, vai nos conceder a graça e a misericórdia. No momento de crise, Ele irá me dizer como devo repousar, como devo me cuidar. É importantíssimo a paz, a quietude. Quando tudo lá fora parece tumultuoso, a nossa irritação, o nosso ânimo é exercitado. Tá? Na hora da dificuldade, a luta intensa contra uma crise que nos foi enviada apenas estraga os propósitos e as obras do Mestre. Porque o mal não é feito a nós, é feito ao nosso Mestre, porque nós somos membros da sua missão aqui na Terra. Nós damos continuidade com as imperfeições que temos, mas é Ele que está no comando, é Ele que comanda tudo. Qualquer ofensiva contra nós é contra Ele e a defesa é dele. Também eu sei que no momento da crise, Ele me dirá o que devo fazer. E tem me dito. Não haverá ordem senão no dia indicado, no dia que Ele vier falar comigo. Senão no momento apropriado, que é dele. A ira, o estremecimento, a preocupação, para quê? Se não posso fazer nada. Se quem age é ele, né? Se o envelope selado ainda não foi aberto, como é que eu vou saber o que tem lá dentro daquele envelope, daquela ordem, daquela palavra? Basta-me que ele seja o meu Senhor e o que está na frente. Aquele que conhece todas as coisas, ele sabe como fazer. E ele sabe como agir. Eu não conheço por dentro, mas ele conhece o homem pelo avesso. Quando chegar a hora, todos os grandes segredos serão desvendados. Tá? A mentira, ela será descoberta. E a culpa recairá sobre o mentiroso, não por quem sofreu o dano da mentira. Tá? E essa é a ocasião importante, que quando chegar a hora, todos os grandes segredos serão desvendados. No momento de crise, e esse é o nosso momento, Deus nos ensinará não só como devo repousar, ou seja, meu sono tem que ser tranquilo, tem que ser sem preocupação, tem que ser sem afobamento, né? É o que eu tenho que fazer, eu não posso carregar pela vida inteira uma preocupação, né? E ele também vai me dizer o que fazer, mas também aquilo que devo dizer será preciso preparar respostas especiais, porque as pessoas se preocupam, mas ele diz, não se preocupem em criar resposta, isso não é a defesa minha, não é nada meu, as situações especiais eu não preciso me preocupar com elas, porque na hora de dar resposta, quem colocará-se é o Espírito de Deus dando-nos a palavra, tá? Nunca nós devemos ter iniciativa para defender a causa de Deus, se a causa é dele, é ele que defende. Não faz sentido pensar que é possível ensaiar ou pré-fabricar a minha reação. A própria morte ou de um
entre querido, quer dizer que perante a morte, a dor, a perseguição, Deus falará por mim nesse momento. A palavra é dele. A perseguição, o que fazem aos discípulos, ou o que fariam aos discípulos, e realmente isso aconteceu. Eles foram maltratados, foram aprisionados, foram sacrificados, foram apedrejados, foram crucificados, foram degolados, mas a defesa deles, quem fez foi Deus. Portanto, esta crise que nós, da igreja que foi posta para a rua, jogada fora do seu local de culto, a defesa é dele, a igreja é dele, o povo é dele. Eu me preocupo com a condição das almas de continuarem adorando a ele. E tenho ficado feliz porque muitas delas estão adorando a ele. Em outra localidade, numa igreja de conduta aparentemente correta, mas eles estão lá para adorar a Deus. Lá também tem perseguição, lá também tem dificuldade, lá também tem crise, lá também tem problema. O importante é nós sabermos que a crise e os problemas nestes casos é de Deus. Nós temos os nossos que pedimos ajuda a Ele para resolver. Portanto, nesta minha meditação, eu quero compartilhar com você e dizer, fique tranquilo. Você está sendo amparado por Deus, está sendo protegido por Deus, glorifique o nome dEle, exalte a Ele e diga muito obrigado a Ele. Tá bem? Bom domingo, bom almoço, bom dia. Se tiver oportunidade e estiver preparado, não estiver no grupo de risco, respeitando os protocolos sanitários, e quiser ir à casa de Deus, vá à casa de Deus adorar a Deus. Não olhe para o homem, não olhe para a placa, porque a igreja de Deus não tem placa. A igreja de Deus não tem dono. O dono é Deus, tá? Ela tem uma razão social, ela tem um nome que é aqui da terra, mas a igreja do Senhor é a Assembleia dos Santos, das quais eu faço parte e você faz parte. Glorifique a Deus e exalte a Ele neste dia. Deus te abençoe.